Nós vamos à palavra do AME dessa noite, que será uma continuação do pouco que Deus nos falou no nosso último encontro da sexta-feira passada. Na sexta-feira passada, o Senhor nos falou do tema ter esperança. Então, recapitulando, fazendo um pequeno retrospecto do que nós vimos, daquilo que Deus nos apresentou e daquilo que Deus nos ensinou, né? Então, a gente viu que esperança é uma palavra que se relaciona com confiança. Esperança é ter confiança. Confiança no quê? Confiança que algo de bom vai acontecer, confiança que algo vai deixar de acontecer, uma confiança firme de que algo vai se resolver, de alguma coisa vai chegar, que alguma coisa vai sair, e assim por diante. E depois a gente viu um outro aspecto da confiança. A confiança no sobrenatural de Deus. Quando nós pudemos ver que nós podemos ter esperança no Senhor, ter esperança em Deus. E ter esperança em Deus também pressupõe uma confiança no Senhor. Pressupõe a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está no controle da minha vida, que Deus está no controle das situações que eu estou vivendo, que Deus está no controle de tudo que irá acontecer. Então, ter esperança no Senhor remete à confiança no Senhor, mas nos leva também à fé. E nós podemos ver que a fé nos impulsiona a agir. E é muito interessante isso, porque a fé nos traz certeza. A fé, segundo a palavra de Deus, quando nós vemos lá em Hebreus, né, a fé é a certeza de que vamos receber o que esperamos, as coisas. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Mas também é a prova de que existem coisas que eu não posso ver, mas é a prova de que essas coisas, que isto existe. Isso é a fé. E quando nós temos fé, nós avançamos. Quando nós temos esperança no Senhor, que nos leva a ter fé, nós podemos avançar. Nós não ficamos limitados, nós não ficamos prostrados, nós não ficamos deprimidos, nós não ficamos inseguros. Todos nós temos os nossos medos, é natural do ser humano. Mas a fé, apoiada na palavra do Senhor, nos leva a avançar, confiados no Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Sobre agir, sobre atitude, sobre posicionamento mediante a fé. Mas antes disso eu quero ler, não precisa abrir nesse momento, mas se quiser pode abrir também, porque nós vamos ler depois um texto maior desse mesmo contexto, um contexto maior desse mesmo texto. Está lá em 1 Timóteo 4,10. 1 Timóteo 4,10 diz assim: é por isso que lutamos, é Paulo dizendo para Timóteo, tá? E ele diz assim para Timóteo: olha, Timóteo, é por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é Salvador de todos, especialmente daqueles que creem no seu nome. Então Paulo estava ensinando Timóteo isto, ele falava: é por isso que nós trabalhamos, e trabalhamos bastante, e trabalhamos com destemor, e trabalhamos apesar de todas as situações. Nós vimos no nosso último encontro que Paulo vivia em meio às crises, não as crises de Paulo, mas a tudo que acontecia ao redor dele. Se Paulo chegava numa cidade para pregar o evangelho, às vezes ele tinha que sair correndo. Se Paulo chegasse em outro lugar para pregar o evangelho, quando chegava, às vezes ele era preso. Às vezes ele era ridicularizado, açoitado.
Mas o que acontece? Aqui ele diz: mas nós continuamos lutando e trabalhando muito, porque a nossa esperança está no Deus vivo. A sua confiança precisa estar no Deus vivo. E quando nós associamos a confiança e quando nós buscamos a sua palavra, o Senhor nos acrescenta a fé. E a fé nos faz avançar, baseado na esperança que temos em Cristo Jesus, baseado na esperança que nós temos em Deus. E foi isso que nós vimos na sexta-feira passada. Mas hoje vamos ver o que Deus nos fala um pouquinho da quais são as atitudes que nós temos ou que nós passamos a ter, ou que nós devemos buscar ter quando nós confiamos no Senhor, quando nossa esperança está apoiada em Deus, quando nós buscamos a sua palavra e Ele nos acrescenta a fé. Então nós vamos ler nesse trecho mesmo que nós abrimos de Timóteo, Timóteo 4. Eu vou pedir então que quem tiver a sua Bíblia aí, abra em 1 Timóteo 4, se você está já com ela aberta nesse capítulo, amém? 1 Timóteo 4, do versículo 6 ao versículo 16. E vamos ver aqui o que Deus nos fala através das atitudes que nós podemos, que nós devemos, que caracterizam o crente que espera no Senhor e que deve ter. Amém? 1 Timóteo 4, 6 a 16. E lá diz assim: se der esses conselhos aos irmãos na fé, então Paulo está falando para Timóteo. Paulo está dando algumas instruções a Timóteo. E ele diz: se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Jesus Cristo, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze, porque você é jovem. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Amém? Essas são as palavras que Paulo passou para Timóteo e o que o Senhor nos passa essa noite para nos ensinar. Amém? Então, a vida de Paulo e a vida de Timóteo eram vidas apoiadas e na fé e no Senhor, porque a esperança deles estava no Senhor. Amém? Timóteo era um jovem, ele foi, pode-se dizer, um filho na fé de Paulo. Acredita-se que ele se converteu provavelmente durante a primeira viagem de Paulo, quando ele foi até Listra e Timóteo estava com ele. Acredita-se que naquele momento Timóteo se converteu. Mas Timóteo ele era filho de pais, o pai era grego, então associado ao culto pagão, ao politeísmo, a vários deuses.
E sua mãe era uma judia convertida, uma cristã, então ligada ao Deus verdadeiro, ao Deus único e verdadeiro. Acredita-se que Paulo estava velho, mas naquela época, na época em que ele escreveu essa carta a Timóteo. Então ele estava preparando Timóteo. Timóteo era o seu braço direito naquele momento. E Timóteo estava sendo discipulado por Paulo. Então aqui nós vemos que uma ação, uma atitude de quem espera no Senhor é preparar outras pessoas. E era o que Paulo fazia constantemente. Ele preparava as pessoas e preparava as igrejas. Foi isso que ele fez com Silas, com Timóteo, com outros e com as igrejas da região, daquela região. Então, Timóteo era um discípulo de Paulo. Então, ele recebia ensinamentos de Paulo. Mas quando nós lemos esse trecho, né, esse contexto em que Paulo escreve uma carta a Timóteo, passando orientações, a gente pode então entender algumas atitudes que tem as pessoas que esperam no Senhor, que tem as pessoas que buscam a palavra, que tem as pessoas que têm fé. E nós podemos ver aqui, eu destaquei alguns pontos e a gente vai passar por esses pontos para poder verificar essas atitudes, esses comportamentos. No verso 6, no verso 6, a gente pode perceber que um comportamento de quem espera no Senhor, ele busca aprender. No verso 6, lá um pedaço do verso 6 diz: alimenta-se espiritualmente da doutrina na fé. Então Paulo recomenda para Timóteo: busque alimentar-se espiritualmente da palavra de fé, da palavra, porque essa palavra vai lhe acrescentar a fé. Você já espera no Senhor, você confia no Senhor, agora Deus vai te acrescentando de fé em fé, através da sua palavra e através das experiências com Deus, das experiências com Cristo, da experiência na vida cristã. Então ele fala para Timóteo: busca aprender de Deus. Mas não é só isso. Ele diz ainda lá no verso 6, dê conselhos aos irmãos. Então, Timóteo deve aprender, buscar aprender da palavra, porque isso acrescenta na sua fé. Então, quando nós buscamos aprender da palavra, quando nós procuramos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, e quando nós meditamos na palavra de Deus, e isso é importante, o aprender da palavra não se limita a ler e gravar e compreender simplesmente as palavras, mas é ler, gravar, pode ser, uns têm mais facilidade, outros menos, entender, mas acima de tudo, entender o que o Espírito Santo quer falar para você através da palavra. Então isso é meditar, isso é aprender da palavra. E é isso que acrescenta na sua fé. E ele recomenda então para Timóteo, e Deus recomenda para mim, recomenda para você, né? Busque aprender da palavra, mas também não retenha isso só para você. Pegue essa palavra que foi revelada para você e ensina. Diz lá no verso 6, se der esses conselhos aos irmãos, você será um bom cristão e tudo mais. Ele fala isso no verso 6. Se você der esse ensinamento aos cristãos, vamos ler lá. Ele diz: se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus. Amém? E é essa a recomendação que Paulo faz a Timóteo, que Deus faz a nós essa noite. Aprenda da palavra, mas compartilhe da palavra com o próximo. Na tua família, com os teus amigos próximos, no seu trabalho, aonde você tiver oportunidade. Compartilhe da palavra. Amém? No verso 11, ele também recomenda que Timóteo ensine tudo aquilo que ele aprende na palavra. No verso 3,
ele também ressalta aí, no verso 13, ele também ressalta isso. Lá no verso 13, lá um pouco depois do que nós lemos. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, a pregação do Evangelho e o ensino cristão. Amém? Então, a gente pode aprender aqui que um aspecto, até pela ênfase que Paulo dá para Timóteo, na recomendação, no ensino, no discipulado que Paulo fazia para Timóteo, buscar a palavra de Deus, buscar a leitura da palavra, buscar a revelação na palavra e depois compartilhar a palavra com todos que estão próximos de você, com todos que você pode fazer isso. Amém? E ele diz lá no verso 7 também, o próximo versículo da sequência que a gente leu: faça sempre exercícios espirituais. O que significa isso, né? Exercite-se na prática do amor e da fé. Porque você busca a palavra, você entende a palavra. Deus te revela através da palavra. O Espírito Santo de Deus fala no seu coração, é para você, ele fala. Traz o entendimento e a vontade dele através da palavra, através daquilo que você leu. Mas aí ele fala, compartilha. E o que é esse compartilhar? Exercite tudo aquilo que você aprendeu na palavra. A prática do amor, da fé. Esses são os exercícios espirituais que acrescentam maturidade espiritual, que acrescentam bênçãos na sua vida e na vida dos que estão próximos de você, que faz com que você cresça na fé, que faz com que você entenda espiritualmente todas as coisas que acontecem ao seu redor na linha do tempo. E que com isso não permite que você, por determinadas situações, entre em depressão, entre em desânimo, entre no que a gente pode chamar aqui de desesperança, quando você não espera mais nada, fala, acho que é o fim, acho que acabou, acho que nada tem mais solução. Mas quando você busca na palavra, quando Deus fala com você, quando o Espírito Santo está constantemente te revelando, você não tem nada disso. Você é como Paulo, que avança fazendo a obra do Senhor, avança fazendo a vontade de Deus, avança cumprindo as promessas que Deus tem para a sua vida, em meio à turbulência, em meio à pandemia, em meio às crises, em meio à confusão. Nada disso para você. E nada disso abate você. Por quê? Porque não é você, é Deus em você. É Deus na frente, é Deus no controle. É nesse momento que a gente entende Deus no controle. Né? Muitas vezes a gente acha que Deus está no controle e porque Ele está no controle, o cenário está bonito, está lindo aos nossos olhos. Não, Deus está no controle de todas as situações, mesmo quando a situação não é agradável, não é confortável, não é tranquila. Mas Deus está no controle. Mas só através desse caminho de comunhão com Deus, de revelação de Deus, da palavra dele na sua vida, é que você pode entender tudo isso. Humanamente a gente não consegue entender. Humanamente a gente entra em desespero. Humanamente a gente entra em colapso, palavra da moda. A gente entra em colapso. A gente não vê mais o fim do túnel. A gente fica sem esperança. Amém? Amém? E no versículo 8, Paulo fala para Timóteo, ele fala assim, você deve se santificar. Porque ao santificar-se, você gera frutos. E você gera frutos agora e frutos eternos, e frutos para as próximas gerações. Então é palavra de Deus isso.
Busque uma vida de santificação, busque uma vida de comunhão, busque uma vida de separação para ser usado por Deus. E você gerará, como nós já aprendemos, né? Vai gerar frutos. Frutos esses que serão eternos, que abençoarão gerações. Amém? E depois no verso 12, também nós lemos o seguinte: outra atitude, outra característica, outro comportamento de quem espera no Senhor. Não deixe que ninguém o despreze, porque você é jovem. Aqui, Timóteo era jovem, Timóteo estava sendo discipulado, Timóteo já era um servo do Senhor, já fazia a obra do Senhor, né? Mas ele era jovem, ele poderia estar sujeito a ações dos mais espertos, ações do inimigo, para tentar desviar Timóteo do caminho do Senhor. Mas Paulo diz assim para Timóteo: mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo: dê um bom testemunho. Dê um testemunho de quem carrega na sua vida a imagem de Cristo. Quem carrega na sua vida a palavra de Deus. Quem representa nos seus atos Deus, Jesus Cristo, como um cristão, né, como um pequeno Cristo. E muitas vezes um testemunho, um bom exemplo de cristão fala muito mais do que uma palavra, do que qualquer palavra. Então, que a sua atitude, que a minha atitude, sendo uma pessoa que espera no Senhor, que busca no Senhor, confia no Senhor, que busca a sua palavra, que nós possamos dar um bom testemunho. E a nossa natureza de pecado nos leva muitas vezes, em determinadas situações, a dar um péssimo testemunho. No momento de raiva, no momento de fúria, no momento de decepção, no momento de desilusão. Às vezes a dar um testemunho que não agrada a Deus e que não abençoa o próximo. Então é necessário que nós estejamos em comunhão com Deus. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, com uma vida de santidade, o nosso testemunho seria o testemunho de Jesus Cristo. O nosso testemunho seria o testemunho de Deus. Porque a gente passa a representar fielmente. Nós nunca seremos Deus, nós nunca seremos Jesus Cristo, nós nunca seremos tão perfeitos. Mas a gente passa a agir com uma fidelidade muito maior, como agiria Jesus Cristo. E esse é o bom testemunho. E ele não está apoiado na minha capacidade, na minha capacidade de ficar atento para medir palavras, para ser polido, para ser político. Não é isso. Ele está totalmente ligado à capacidade de Deus agir na minha vida, de Deus ser influência na minha vida, do tamanho da minha esperança no Senhor. Amém? E depois, lá no verso 14, ele fala com Timóteo a respeito dos dons. Ele diz assim: não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. O Senhor deu dons, e o Senhor dá dons a cada um que busca ter comunhão com o Senhor. E ele recomenda a Paulo, e Paulo recomenda a Timóteo, e Deus nos ensina aqui, né? Que nós devemos desenvolver esses dons, que ele revela a cada um de nós individualmente, ele vai revelando. Se você ainda tem dúvidas de qual o seu dom, busque ao Senhor. Busque mais ao Senhor. Pergunte para ele vai lhe revelando quais são os dons prioritários. Ele vai te dar todos, mas quais são aqueles que você precisa exercer agora? Precisa exercitar agora. E exercite, desenvolva esses dons.
para que você possa ser um instrumento eficaz de Deus. Amém? Cuide de ser responsável nos tratos do assunto do Senhor. Esse é o ensino que Paulo passa para Timóteo e nós devemos aprender, então. Devemos tratar de todo o assunto do reino, com responsabilidade, com ordem, com prioridade, com planejamento, sem improvisos, porque é isso que Deus nos ensina. Seja cuidadoso e responsável no trato dos assuntos do Senhor. É o verso 15. E o verso 16, para a gente terminar, o verso 16, Paulo diz assim para Timóteo: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você como os que escutam. Veja o cuidado, né? A atenção que Paulo dá ao ensino. E ele diz assim para Timóteo: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Tenha cuidado com aquilo que você transmite da palavra de Deus. Prepare, medite, espere Deus falar primeiro para você. Espere que Deus te ensine e depois ensine. Amém? O cuidado no ensino. Amém? Então, nós vimos aqui nesses versículos da carta de Paulo a Timóteo algumas características que nós devemos desenvolver, que nós devemos buscar, e nós não desenvolvemos por nós mesmos, não é pela nossa capacidade, é buscando ao Senhor. Para que a nossa esperança no Senhor, a nossa confiança no Senhor, a nossa fé no Senhor, nos impulsione a fazer a obra do Senhor com toda essa esperança, com toda essa confiança, porque é para isso que Ele nos dá esperança. Para que nós possamos fazer a obra dele, para que nós possamos usufruir das bênçãos do Senhor, para que nós possamos abençoar outras vidas, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo e também possam usufruir das bênçãos do Senhor. E de que outras pessoas possam ter, assim como eu, assim como você, tenha esperança no Senhor. E se você ainda tem alguma dúvida, se você ainda tem alguma incerteza com relação a essa esperança, procure procure buscar mais a palavra de Deus. Procure as pessoas da igreja que possam conversar com você sobre isso. Pessoas idôneas para falar com você sobre isso. Procure se achegar a Cristo. Aceite a Cristo se você ainda não é crente. E Ele vai, se você ainda não crê em Jesus, e Ele vai transformar, Ele vai colocando tudo isso na sua vida. E você vai percebendo a transformação que isso faz na vida de uma pessoa. E para encerrar, eu vou reforçar o verso 10 desse trecho que nós lemos da palavra de Deus, da carta de Paulo a Timóteo. Quando ele diz assim para Timóteo: é por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, e que o Salvador de todos, que é o Salvador de todos, especialmente daqueles que creem em Jesus Cristo, que creem no Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua palavra, que Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa tirar toda e qualquer incerteza do teu coração e que você confie no Senhor, que você busque apoiar as tuas esperanças, todas as tuas expectativas no Senhor, porque Ele quer te abençoar, Ele quer te salvar, Ele quer abençoar a sua família, Ele quer abençoar a sua geração. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e que Deus te abençoe.